Amém. Isaías capítulo 1, primeiro capítulo de Isaías. Eu estou dando prosseguimento a essa análise desse capítulo. A gente já vem fazendo há 2 semanas, essa terceira, né? E vamos analisar esse texto onde há um embate, né? Onde Deus confronta o seu povo, chamando-o de povo rebelde. Estamos falando dessa rebeldia humana do povo de Deus contra o Senhor. Versículo 16 até o 20 é esse novo trecho que a gente vai analisar nessa manhã. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Senhor, obrigado, Deus, pela leitura de Tua palavra. Que o Senhor agora nos agracie com esta meditação. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, nos edifique, nos transforme, nos quebrante na Tua presença, Senhor. Opere Espírito Santo de Deus em cada vida aqui, em cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Visita o nosso coração. Que o Senhor opere sobremaneira, para que o Teu nome seja engrandecido em todas as coisas. Me coloca em Tuas mãos, usa-me, Senhor. Sou Teu vaso, Pai, mas também, Senhor, parte do Teu corpo. E junto com os meus irmãos, nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã e sermos por Ti abençoados. Fala, Deus, ao nosso coração. É o Senhor quem fala, é o Espírito quem fala às igrejas. Então que nesta manhã Tu tenhas a liberdade, caiam por terra as barreiras, distrações, preocupações, corações atribulados agora, que o Senhor traga paz à nossa alma para recebermos esse maná em nossa vida. A Tua palavra, Deus, nós oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode se assentar. A gente tem falado esses últimos domingos sobre um povo rebelde. Deus falando com o seu povo, com a nação de Judá, e tendo esse confronto e chamando o povo de um povo rebelde, o povo de Deus. A gente está trazendo isso para nós como povo de Deus, igreja, que isso tem a ver conosco, que Deus está falando com a igreja nesses dias, e que muitos não estão dando a devida atenção, não estão se voltando para o que Deus tem falado, deixando de lado a voz do Senhor, porque cada um está ocupado com sua vida, cada um está ocupado com tantos afazeres, mas Deus tem falado com o seu povo. Amém, irmãos? E cabe a nós como igreja nos rendermos e ouvirmos a voz do Senhor. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Meus irmãos, a gente poderia aqui tentar elencar muitas coisas que estão faltando para a igreja brasileira, a igreja ocidental que está definhando. Mas uma das coisas que eu acho que é a base do evangelho e que tem faltado no meio cristão é o arrependimento.
É um povo se levantar arrependido dos seus pecados. Parar de viver esse oba-oba que muitos estão vivendo dentro da igreja. A igreja, nos dias de hoje, uma parcela, claro, não na totalidade, virou um local de distração, de entretenimento, de show, um lugar de trocas, um lugar de interesses, onde cada um está lutando por si mesmo para obter algo de Deus, ou achar o seu espaço. A própria igreja como instituição denominacional, muitos estão tentando achar o seu espaço na sociedade, querem fazer uma diferença no mundo, mas com armas humanas, querem mudar o mundo, quando a gente sabe que o mundo não vai ser mudado, porque o mundo jaz no... Você sabe o que é o verbo jazer? É estar morto, sepultado. Você vai lá no cemitério, está lá, aqui jaz fulano de tal, né? Ali está morto, e a palavra de Deus declara isso, o mundo está morto no pecado. Não tem como a gente mudar o mundo. A gente tem que ser sal e luz nessa terra para que o mundo olhe para nós e possa entender a esperança. Há uma esperança que não é terrena, que não é humana, mas algo que é voltado para Cristo Jesus. Mas como isso vai acontecer? Não há outro meio a não ser a igreja mostrar o seu arrependimento. E de que forma? Buscar o lavar regenerador do Espírito Santo. Precisamos nos voltar para Deus e a cada dia pedir: Senhor, lava-me, lava o meu coração, lava a minha alma. Precisamos pedir ao Senhor que Ele venha purificar, regenerar, fazer de cada um de nós uma nova geração, como se nós fôssemos gerados de novo, mas não de carne e sangue, como Nicodemos arguiu. Mas como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Eu já sou idoso, e como eu vou nascer de novo? E Jesus diz: não é carne e sangue, Nicodemos, mas é pela água e pelo Espírito. Nós precisamos mergulhar, lavar o nosso coração, a nossa alma cada dia, porque, irmãos, a gente anda nesse mundo. E quando a gente sai na rua descalço, o que vai acontecer? A gente vai voltar para casa com os pés sujos. Se a nossa alma está passeando nesse mundo, é no trabalho, é na escola, faculdade, é no dia a dia, a sujeira espiritual desse mundo é jogada sobre nós. E a gente precisa recorrer ao Espírito Santo para que Ele lave o nosso coração, lave a nossa alma. Deus está pedindo ao seu povo: lavem-se. E não é um lavar da água, é um lavar do Espírito, que a igreja tem abandonado, porque a gente chega a um ponto, às vezes, que a gente pensa: bem, eu já sou crente, eu já estou na igreja há tantos anos, então isso não é para mim. Irmãos, a mensagem do Evangelho é para todos, é para aquele que não conhece a Cristo, para aquele que está começando e para aquele que já está há muito tempo. Sempre nós temos que pregar para nós que nós precisamos nos arrepender e ter a nossa vida regenerada pelo Espírito Santo. Todos os dias, lavem-se, purifiquem-se. A limpeza pelo sangue de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Não há pecado, não há transgressão que Deus olhe e possa dizer: não, isso aí é imperdoável. Deus está sempre com os braços abertos. Deus está sempre com o coração aberto para aquele que é arrependido e que busca essa lavagem, essa limpeza. É o sangue de Jesus que nos purifica, irmãos. Nós temos que nos voltar a cada dia, a todo momento, e pedir que o Senhor limpe o nosso coração, limpe a nossa alma. A gente tem que abandonar essa rebeldia contra Deus. Deus está falando com o seu povo: povo rebelde, lavem-se, limpem-se. Precisa haver essa lavagem em nosso coração, precisa haver a busca pela santificação, pela consagração da nossa vida.
santificar, separar desse mundo. Irmãos, nós não pertencemos a esse mundo, amém? Diga para o seu vizinho, você não pertence a esse mundo. Fala para ele, você pertence ao reino de Deus. Então nós temos que nos separar. Diga para você mesmo, eu tenho que me separar deste mundo. E muitos pensam, como eu vou me separar desse mundo? Quando eu morrer? Não, irmãos. Nós temos que viver já separados. Nós não podemos andar nas condutas desse mundo, nos princípios desse mundo. A gente não pode andar nos caminhos que o mundo tem colocado à nossa frente. Nós precisamos nos santificar. É abandonar práticas, hábitos, condutas, estilos de vida, porque nós precisamos viver uma nova vida com Cristo Jesus. Nos consagrarmos a cada dia. Não adianta a gente chegar aqui e cantar. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Isso está sendo uma realidade na sua vida? Porque não adianta cantar da boca para fora. Que a gente tem cada dia consagrar a nossa vida, separar a nossa vida para Deus. Você tem separado o tempo para a leitura bíblica? Você tem feito um compromisso com Deus de leitura e estudo da palavra? Se voltando para as Escrituras, para ver o que Deus tem a falar com o teu coração, o que tem que mudar na tua vida, qual a cobrança, a exigência do padrão moral e santo desse Deus tão poderoso para a tua vida. Nós precisamos buscar essa consagração, nós precisamos buscar uma nova vida, caminhos retos, acertar as nossas veredas. Vamos parar de ser aquele povo que diz, não, está tudo bem, minha vida está boa, estou na igreja, eu levo lá meu dízimo, eu tomo ceia e tal, está tudo bem. Não, irmãos, dízimo não compra santificação. Não adianta a gente chegar perante a mesa, a santa mesa do Senhor, e participar, comer do pão e do cálice, e viver uma vida longe de Deus lá fora. Uma vida totalmente distorcida, que as pessoas olham e falam, não, ele é o mesmo, ela é a mesma, não mudou nada. Nós temos que mostrar a diferença, acertar os nossos caminhos, caminhos retos para com o Senhor, uma vida cristã, viver uma vida cristã. Era isso que Deus estava exigindo do seu povo. Removam suas más obras para longe da minha vista. Porque Deus vê o nosso coração, irmãos. A gente pode esconder muita coisa, mas Deus vê tudo. Fala aí para o seu vizinho do seu lado, Deus está vendo teu coração. Deus vê o nosso coração, irmãos. Cada pensamento nosso está escancarado diante dos olhos do Senhor. Ninguém vê, mas Deus sabe. E é preciso afastar essas obras ruins da nossa vida e longe da vista do Senhor. Deus tem que olhar para nós e ver uma vida consagrada, não perfeita, mas uma vida que está se consagrando, uma vida que está buscando ao Senhor a cada dia. Amém, igreja? Vamos, versículo ainda 17 aqui, Deus está falando, aprendam a fazer o bem. Olha só o convite que o Senhor faz. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. E aqui muitos vão pegar isso aqui para tentar fazer do Evangelho, uma desculpa do Evangelho, né? Para ações sociais. Aqui, está vendo? Deus fala que a gente tem que fazer ação social, a cuidar dos órfãos, dos menos favorecidos. Não é uma distorção. Porque Deus está se referindo ao seu próprio povo, cuidar daqueles que são necessitados em nosso meio, porque aquele que não quer saber da bênção de Deus, irmão, Deus não abençoa, não adianta. Você pode todo dia ali, não estou dizendo também que você não possa fazer algo, mas se você pensa que todo dia você vai ali na rua e falar, cuidar de uma pessoa que está morando na rua, um mendigo, alguém, ou uma pessoa desamparada, fala, não, a vida dessa pessoa vai mudar, você vai continuar ali, ano, se aquela pessoa não se render a Cristo Jesus, sua vida não é transformada.
O princípio é o evangelho e depois, sim, a transformação de vida vai ocorrer. Mas Deus está falando isso dentro do seu povo. Um povo que estava sendo injusto, oprimindo seus irmãos, abandonando o órfão, a viúva, deixando seus irmãos de lado, ao invés de estender as mãos e fazer algo. E Deus está vendo tudo isso. Deus vê o nosso coração, que a gente não está vivendo uma vida verdadeiramente cristã, às vezes até no nosso meio. Estamos deixando desamparado aquele que está necessitado, deixando de lado aquele que precisa do estender das nossas mãos. Quantos na igreja do Senhor não trabalham, não se envolvem, não dão seus dons e talentos ao Senhor? E quantas vidas estão esperando os seus dons e os seus talentos? Quanta coisa poderia ser feita, quanta coisa poderia acontecer na igreja se todos se doassem pelos seus irmãos. Mas muitos às vezes se fecham, vivem as suas vidas e Deus está esperando que a gente abandone as obras mais e possamos nos dedicar ao Senhor a cada dia. Versículo 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, aleluias. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. O chamado de Deus ao arrependimento. Deus tem chamado o seu povo, a sua igreja, ao arrependimento, ao perdão e restauração divinas. É o chamado do Senhor, venham. Muitos querem ir a Deus para obter bênçãos, para conseguir respostas, para que as portas sejam abertas, para ganhar uma coisa ou outra, ao invés de estar buscando ao Senhor para uma mudança de vida, uma transformação do seu coração. Deus está chamando a sua igreja, venham, venham todos. Vamos refletir juntos, vamos pensar sobre isso que está acontecendo. Deus está fazendo um convite, traga a minha presença, a sua vida, e vamos falar sobre isso. Vamos ter essa comunhão. Deus está convidando o seu povo, chamando a abandonar essa vida distorcida, desregrada, fora dos padrões do Senhor, e poder receber o perdão e a restauração de Deus. E, amados irmãos, não tem nada melhor do que o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. A gente leva o nosso pecado ao Senhor, pede perdão, se arrepende, e aí vem aquele bálsamo, vem aquele rio que nós cantamos aqui, que é Jesus Cristo, e nos lava, nos restaura, e a gente sai da presença do Senhor maravilhado, leve, né? Transformado pelo poder de Deus, porque houve o perdão, a restauração, por mais que tempo que você possa carregar no seu coração. E Davi vai falar sobre isso nos Salmos, dizendo, enquanto calei os meus pecados, meu coração foi definhando, meus ossos secando. Mas quando eu confessei a Ti, aí vem a restauração do Espírito Santo. Como é bom ver a nossa vida ser transformada dia a dia pelo poder de Deus. E Deus está chamando a cada um de nós, venha, venha à minha presença, traga o teu coração à minha presença, porque o perdão de Deus está estendido a todo que se arrepende. E nós precisamos nos arrepender. Precisamos buscar o sangue de Jesus Cristo para nos purificar. Tudo é perdoado, irmãos. Aquele que tem um coração contrito. Aquele que sente o peso do pecado e fala, não é aquele pedido de perdão da boca para fora, Senhor, me perdoa por tudo, amém. Pronto, já pedi perdão ao Senhor. Não. É confessar. Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Eu te peço, me perdoa. Eu não quero mais praticar tal ato, eu não quero mais fazer isso. Limpa o meu coração. É ir à presença do Senhor. E qual a promessa do Senhor no versículo 18 que a gente leu aqui? Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Que o sangue de Jesus nos purifica,
nos lava e torna as nossas vestes lavadas, brancas, alvejadas. E a gente sai da presença do Senhor com essa restauração. O Senhor está dizendo: venha, meu povo. Deus está chamando você, confesse o seu pecado ao Senhor, derrame-se na presença de Deus e deixe o Senhor restaurar a tua vida, o teu coração. Versículo 19: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. É curioso, né? Esse versículo é usado, mas só parte dele. Esse é algo que a gente tem que sempre ter cuidado ao usar as Escrituras, ao ler as Escrituras, nunca recortar uma parte do texto e tirá-la. Vamos trazer aqui, né? Porque a gente ouve muito falar, alguns pregando: você vai comer do melhor dessa terra. Aí todo mundo: aleluia, glória a Deus. Deus tem o melhor para você, o melhor da terra é para você. O cara sai, vai lá na concessionária: qual é o carro mais caro? É que Deus tem o melhor para mim. Aí ele vai e compra, depois não tem como pagar, é nome sujo, aquele rolo, né? Porque não, mas comer o melhor da terra. Só que não leu o início do versículo, né? Volta aí. O que diz a primeira parte do versículo? Leiam em voz alta. Não, é voz alta, não é sussurro. Para. É voz alta, assim, entendeu? Para fora, né? Amém? Isso, né? Não, né? Parece romaria, né? Não, vamos falar. Só a primeira parte. Se vocês estiverem dispostos a... Isso aí o pessoal tira, né? Não, tira essa parte aí. Vamos só para o bom, vamos só para o filé, né? Já viu criança quando pega um sanduíche, vai catando tudo lá de dentro? Tu bota a salada enfiada lá, não, isso aqui eu não gosto não, hein? Aí tira o tomate, tira a alface, tira isso, tira aquilo. E no final fica pão com a carne, né? Ou pão com queijo, um presunto, alguma coisa, mas vai tirando tudo dali, né? Vai catando. Então a criança... E tem umas crianças grandes também que fazem isso, né? Uns velhões aí, né? Aí tem o prato assim, vai, o que é isso aqui? Ai, cebola no arroz. O que é isso aqui? Ervilha, milho, pimentão, vai tirando tudo, catando tudo, né? Aí, agora sim, deixa só o bom, né? Só o filé mignon, só o maciozinho, né? Deixa só isso aqui. E aí tem gente que leva isso para a Bíblia. Se vocês estiverem dispostos para obedecer, não. Vamos para outra parte. Cata daí, tira daqui. Né? Vamos ficar só com isso aqui que é bonito, né? Olha, versículo 19: comerão os melhores frutos dessa terra. Irmão, Deus tem o melhor para você, você vai prosperar e tarará. E a pessoa fica só com aquilo ali, só que esqueceu ali que tem que obedecer. Fala para o seu vizinho: tem que obedecer, meu irmão, minha irmã. Amém? Fala assim, João, agora juntos: tem que obedecer. Eu tenho que obedecer. Obediência traz a bênção do Senhor sobre nós, irmãos. Não precisa a gente correr atrás. Não precisa você correr atrás da igreja, tal, vai fazer a campanha das 7 semanas, campanha dos 7 não sei o quê, campanha dos 5, não, agora vou lá em outro lugar que vai ter alguma coisa. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção, não. Se você obedecer a palavra de Deus, viver uma vida de arrependimento, consagração ao Senhor, da lavagem do Espírito Santo, pode ter certeza, é a bênção de Deus que vai correr atrás de você. É o contrário. Mas muitos ficam correndo atrás, mas esquecem da primeira parte. Quer viver uma vida ao seu bel prazer, e Deus diz: tem que obedecer, e se obedecer, as bênçãos virão. Não está dizendo que Deus vai resolver tudo na nossa vida. Não é, irmãos? Servo de Deus, uma serva do Senhor, passa por momentos de aperto financeiro, perde emprego, se machuca, fica doente, tem crise conjugal, os filhos, e daí vai embora. A gente passa por tudo isso. Mas uma coisa é certa:
como nós vamos passar por tudo isso é que vai fazer a diferença. Porque se a gente vive em obediência ao Senhor, a gente vai atravessar isso tudo e a gente vai saber que o melhor da terra está ao nosso favor. É Deus abençoando a nossa vida. A gente sabe, a bênção do Senhor está sobre mim. Eu não preciso ir lá. Irmão, nós temos que buscar o fruto do Espírito. Porque esse é o maior tesouro que nós podemos ter. É o fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São coisas que a gente tem que pedir. Espírito Santo, me dá o fruto. Não são frutos. O texto não diz que são frutos, mas diz o fruto do Espírito. Ou seja, o que vem, a consequência, o resultado de uma vida com o Espírito Santo é o quê? É o amor, a paz, a alegria, benignidade, bondade, fidelidade. Isso vem automaticamente. Os frutos vão acontecer, irmãos. O fruto do Espírito é o maior tesouro da nossa vida. A gente pode ter muita coisa material, mas sem o fruto do Espírito, o que adianta? Viver num palácio e não ter amor. Um coração cheio de rancores, de ressentimentos. O que adianta a gente ter um carrão, fazer viagens caríssimas, mas não tem alegria? Às vezes está num lugar tão belo, tão bonito, a pessoa, sem graça aqui, né? Coisa sem graça, mas está um lugar tão bonito, mas a pessoa não tem alegria. Então, o que vai fazer a diferença na nossa vida não é o melhor dessa terra. O que faz diferença na nossa vida é a obediência ao Senhor. É isso que vai mudar, em buscar o Espírito Santo, desfrutar da presença de Deus. Deus está chamando o seu povo para isso. Vem desfrutar da minha presença. Não adianta querer viver longe de Deus, que isso não vai trazer nada. Vai ter muitas outras coisas, mas não desfruta dessa bênção que o Senhor tem, da presença dEle. Como é importante, como é maravilhoso a gente acordar de manhã, viver o dia, passa a semana e sabe, poxa, Deus estava comigo ali a cada momento. Deus estava ao meu lado, eu senti o Senhor, naquele momento de aperto, naquele momento difícil, mas lá estava a presença do Senhor. É o melhor da terra para nós, não são as bênçãos materiais, o melhor da terra é o reino de Deus, é o Espírito Santo, é a presença de Deus, é o fruto do Espírito. Viver em obediência traz a presença do Senhor a nós, traz o melhor dessa terra, e não é ficar buscando essas coisas passageiras, que o dinheiro vem, o dinheiro vai, né, irmãos? Os bens, a gente compra as coisas, daqui a pouco está tudo deteriorado. O melhor dessa terra é viver uma vida de fé. E fé não é apenas uma acreditar, eu acredito, né? Ou então vamos fazer pensamento positivo. Eu vejo às vezes crente, não, vamos pensar que vai dar certo, vamos dizer que vai dar certo, que tudo vai dar certo. Isso resolve alguma coisa, irmão? Onde está falando na Bíblia isso? Não adianta, isso é positivismo. É um pensamento, vamos fazer um pensamento positivo. Não, eu tenho que confiar no meu Deus, porque eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Ele governa o universo, e se eu viver em obediência a Ele, eu vou desfrutar o melhor, uma vida de fé, de confiança, de esperança. Enquanto as pessoas estão alvoroçadas, estão inquietas para lá e para cá, a gente tem paz na nossa alma, paz no nosso coração. Por quê? Porque o melhor da terra Deus está dando para nós. E isso não está no mundo. O melhor da terra vem da presença do Senhor. Confiar nele e esperar, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? Versículo 20. Para finalizar mais. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Essa parte também ninguém gosta de ler, né? Só pega o finalzinho do 19, né?
Se vocês estiverem dispostos a obedecer, não, corta isso aí, pula isso aí, entra já lá no meio, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, não, tem um mais aí, não precisa ler não, deixa de lado. Só que Deus está falando, tem um mais. Se vocês resistirem, se vocês se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. O povo resiste. E a gente tem que, nessa manhã, olhar o nosso coração, se a gente não tem sido servos resistentes. Sabe aquela pessoa que você está mostrando para ela o melhor, o caminho certo, mas a pessoa, não, vamos deixar isso aí. Não quero tocar nesse assunto, não. Não quero mexer nisso, não. Resiste. Está resistindo com Deus. Deus está te chamando, vem. Deus está te convocando, vem à minha presença. Deixa eu transformar a sua vida, se arrependa, busque uma mudança de vida, mas a pessoa resiste. E o que Deus está falando para o seu povo, Deus não está falando isso para o incrédulo. Deus não estava falando aqui para o babilônico, para o sírio, para o egípcio. Deus estava falando para o povo de Israel. Assim como hoje, Deus não está falando para aquele que não quer saber de Deus, aquele que está longe dos caminhos do Senhor, é contrário a Deus e a sua palavra. Deus está falando para a sua igreja, eu e você. Resistência atrai o juízo de Deus. Isso é muito sério. Que a gente pode, às vezes, estar vendo Deus na nossa vida, as coisas às vezes não dão certo, tem algo que está ali entrevado, que a coisa não flui. Por quê? Resistência ao Espírito Santo. Deus quer que a gente mude alguma coisa, abandone algum pecado, que a gente mude o nosso jeito de ser, o nosso coração, deixar que Deus trabalhe em nossa vida, mas a gente, não, isso aí não. E o juízo de Deus vem. Deus traz juízo sobre a sua igreja. E nós temos visto o juízo de Deus sobre a igreja. O que a gente está passando, irmãos? No nosso Brasil, a gente está passando esse momento de aperto, de indefinição, de dúvida, até de temor. É juízo de Deus sobre a igreja. Por que a gente está vendo um poder judiciário agindo com coisas injustas, desequilibradas, esse tormento? É juízo de Deus, a Bíblia fala sobre isso. Juízo de Deus sobre quem? Sobre o ímpio, sobre o incrédulo? Juízo de Deus sobre a igreja. A gente podia estar vivendo um ano de paz. Por que este ano não está sendo um ano de paz? Não é culpa de A, B ou C, né? Ou D. Não adianta ficar ajudando pessoas. É juízo de Deus sobre a igreja. Isso é muito sério. Porque a igreja no Brasil deu as costas para o arrependimento. Deu as costas para uma vida santa. Deu as costas para uma vida consagrada. Hoje você não consegue diferenciar no ambiente do trabalho quem é o crente e quem não é o crente, porque todo mundo fala a mesma língua, todo mundo age da mesma maneira, todos frequentam os mesmos lugares. Acaba sexta-feira o expediente, está lá o crente numa mesinha de bar, batendo papo com os amigos, que ele quer relaxar, e muitas das vezes lá tomando a sua cervejinha, falando seus palavrões, contando suas piadas imorais. Como a gente vai viver um ano de paz, irmãos? Como a gente vai ver acabar toda essa confusão que a nossa nação está vivendo? Ah, pastor, se um certo candidato aí foi eleito, vai mudar. Não vai mudar não, irmão, porque a igreja precisa se converter. A igreja precisa mudar. É Deus trazendo juízo sobre a igreja, mostrando: vocês não querem saber de mim? Então vou trazer juízo. Vocês estão resistindo a mim? Eu vou trazer juízo. Se vocês resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Irmãos, eu não sei o que vem por aí, e estou muito receoso
Não porque só o candidato A ou B quem vai ser eleito. Eu estou receoso porque a igreja não se converte. E quando a igreja não se converte, o juízo de Deus vem e já está vindo. Já está acontecendo. E o que virá após isso? Eu não sei. Será que Deus não vai pesar mais a mão? E a gente está pedindo graça e misericórdia a Deus. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Porque não depende mais de eleição, está dependendo da postura da igreja nesse mundo, nessa terra, no Brasil. E a igreja se misturou com coisas erradas, com corrupção, com pedofilia, lavagem de dinheiro, mentiras, politicagens. A igreja se sujou na lama desse mundo e está achando que um homem vai resolver tudo. Meu Deus, como o Senhor está vendo isso, irmãos? Rebeldes, resistentes. Nós temos visto o juízo de Deus. E muitas vezes, irmãos, a perseguição sobre a igreja vem como instrumento de correção do Senhor. E eu temo que perseguição esteja vindo sobre o Brasil, sobre a igreja no Brasil, porque a igreja não se arrepende. Não se arrepende. Ah, pastor, mas se determinado candidato ganhar, não vai, irmãos. Vai ser pior ainda para a igreja. Que a igreja vai se sentir no poder. Agora a gente tem poder. Agora a gente tem voz. Agora a gente marca a presença. E não é esse o chamado da igreja. O chamado da igreja é salvar almas para o reino de Deus. O chamado da igreja é ser sal e luz nessa terra. O que vem eu não sei. Mas me preocupa em ver Deus falando aqui, se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, perseguição. Está vindo? Não sei. Em muitos países já está. E é sinal de quê? Deus. Deus trazendo correção. Ah, vocês não querem se corrigir, não? Vocês não vão se arrepender, não? Não é assim que a gente trata com os nossos filhos, né? Você está falando, neném, não mexe aí, né? Não mexe aí, vai lá, mexe. Meu filho, não faz isso. Ele vai lá, faz. Não faz isso, ele vai lá, faz. Aí você tem que corrigir. Seja dando uma palmadinha, né? E a palmadinha aqui no bumbum é boa, né? A gente tomou isso na nossa infância, né? Mas vendo falar que não, isso é agressão. Agressão física é você pegar uma vara de pau e bater numa criança de 2, 3 anos. Né? Deixar a criança toda roxa, quebrada, isso é agressão. Agora, uma boa palmadinha no bumbum, né? Deus já fez o bumbumzinho assim, né? Com uma carnezinha aqui assim, já bem, né? Vai não? Vai ficar pianinho. Aprende, a gente não está aqui hoje. Quem levou palmadinha aí? Alguns até mais do que palmada, né? Não vou nem perguntar aí, mas né? Aí esses são os excessos, né? Que a gente não pode copiar, né? Não vamos copiar os excessos, né? Mas a gente vai e corrige os nossos filhos, né? Bota lá no cantinho, não, me dá o celular aqui, não, você não vai descer para brincar e tal, dá aquele corte para corrigir, porque você não me obedeceu. Como é que Deus age com a gente? Ele é o nosso Pai? Ele é o nosso Pai? Amém. Deus é o nosso Pai? Amém. Ele corrige. Será que Deus não está vindo para corrigir a igreja? Eu temo isso. Eu gostaria de ver, ao invés do movimento da igreja pregando e lutando na política, que a igreja estivesse lutando, pregando o arrependimento. Vamos, irmãos, nos converter. Vamos fazer um jejum por arrependimento dos nossos pecados. Vamos nos voltar para Deus, mas a igreja não quer saber disso. A igreja quer saber de templos lotados, todo mundo pulando, suado, e aquela música alta, pum, 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 aleluia, pum, 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 que culto maravilhoso. Nem prega a palavra, nem abre a Bíblia, mas foi uma bênção, foi uma bênção. Não transforma a vida, não muda corações. O que está faltando em nós, irmãos? E vamos nos colocar nesse meio, que a gente não está julgando outros e dizendo, nós não, somos nós somos a igreja, amém? Então é para nós.
O que está faltando na igreja, em nós? Conversão. Conversão. Pastor, mas eu sou convertido, tem certeza? Eu, às vezes, tenho dúvidas sobre a minha conversão. Eu falo, Senhor, como eu sou pecador, eu preciso me converter. Eu preciso acertar veredas na minha vida. Às vezes a gente vê coisas em nós, o Espírito Santo vai nos mostrando e fala, meu Deus, tem que sair da minha vida. A gente precisa se converter todo dia. A gente precisa, como igreja, ser sal e luz nessa terra. Ser sal e luz nos negócios, no trabalho, na honestidade, nos compromissos marcados. Crente que marca compromisso e não vai, não dá satisfação, ou então mente, dá uma resposta qualquer mentindo, faz negócios escusos, só nega imposto. Como vai ser sal e luz nessa terra? Como vai fazer a diferença nessa terra, acusando outros, julgando outros, se você faz a mesma coisa, se a gente como igreja está fazendo as mesmas coisas? Está vivendo uma vida totalmente desvirtuada dos padrões morais, éticos, da palavra de Deus. Como, irmãos? Está faltando isso. Está faltando deixar o estilo de vida secular. A gente quer ficar vivendo igual aquele que não tem Cristo, copiando as mesmas coisas. Ah, todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Todo mundo está seguindo, eu vou seguir também. Irmãos, a gente tem que parar e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Você vê uma coisa bem simples. Basta lançar um aplicativo novo aí. Todo mundo corre, o aplicativo do momento é o Tchuru Tchutchu. Aí o cara corre lá e vai, Google, aplicativo lá, Play Store, Tchuru Tchutchu, eu quero isso no meu celular. Todo mundo está falando que está tendo, o cara quer ter. Aí eu pergunto, para quê? Isso vai te fazer mais espiritual? Ah, mas todo mundo tem. E daí que todo mundo tem? E daí que todo mundo tem? Eu lembro quando teve aquela febre do Orkut, né? Todo mundo, você tem... Qual é o seu Orkut? Eu falei, o quê? Orkut, iogurte? Não, que iogurte? Não, tem isso não, eu nunca tive. Aí veio Facebook, fui fazer aí na pandemia para a gente tentar, né? Já abandonei para lá, porque já me censuraram, porque eu boto coisas que eles não gostam, né? Aí censuram logo, já me bloquearam lá várias vezes. Eu falei, sai fora, vou ficar perdendo meu tempo não. Deixa eu estar em algum lugar que eu possa falar o que eu acho que eu tenho que falar. Mas as pessoas querem ser iguais. Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Todo mundo está seguindo, eu vou seguir também. A gente tem que deixar o estilo de vida secular, irmão. E a gente tem que perguntar, é isso que Deus quer para a minha vida? Eu vou agradar a Deus com isso? Porque, amados irmãos, para Deus, viver em pecado é rebelião. Vocês se resistirem, se rebelarem, viver em pecado é uma rebelião contra Deus. Deixar o pecado se abrigar na nossa vida nas mais diferentes formas, isso é rebelião contra Deus. E Deus fala, povo rebelde, ô povo rebelde, abandone, se arrependa, volte-se para mim. Deus está com os braços abertos para trazer o perdão sobre a nossa vida. Mas é necessário arrependimento. É necessário conversão, porque quem fala, finalzinho aqui do versículo 20, pois o Senhor, você viu aí Senhor com todas as letras maiúsculas? Que Senhor aqui não é um pronome de tratamento. Quando você ver na Bíblia Senhor com todas as letras em maiúsculas, está falando do nome de Deus. Lembra quando Deus se apresentou a Moisés lá no monte, diante da sarça? Senhor, Deus, qual é o teu nome? O que eu vou falar? É o Deus dos teus antepassados, veio aqui, não, qual o nome? E Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, esse é o meu nome, o Senhor. É Deus, pessoalmente, falando com o seu povo, com a sua igreja, falando comigo, falando com você. Não veio do profeta Isaías, não veio do rei de Judá,
veio do Senhor. E quando Deus fala, seu povo tem que se submeter, se entregar e deixar que Deus faça a obra em seu coração. Que os santos digam amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Medite sobre essa mensagem rapidamente. O que o Espírito Santo já falou ao seu coração? O que ele já trouxe à tua vida durante essa exposição? Você identificou através do Espírito algo que você viu que tem que sair da sua vida? Porque, amados irmãos, a gente fica tão focado e preocupado com coisas materiais na nossa vida, com coisas terrenas, que a gente vai deixando a vida espiritual de lado. Só que tem um detalhe: as coisas só mudam na nossa vida quando o espiritual anda. As coisas só se resolvem na nossa vida quando o espiritual está caminhando. E a gente quer sempre deixar de lado. Eu estou muito ocupado, é o meu trabalho, são os meus estudos, eu tenho que assistir aquela série, eu tenho que maratonar, eu tenho que assistir isso, eu tenho que ver aquilo. E a gente vai deixando de lado o mais importante. E eu não estou dizendo que você não possa fazer nada disso, mas eu estou falando em questão das prioridades da nossa vida. O que está sendo prioritário? A nossa vida com Deus ou tudo nesse mundo? E a gente quer que certas coisas se resolvam. Ah, mas a minha vida está empacada em tal ponto, em algo ali que não vai. Porque precisa primeiro sair aquele pecado, sair aquele modo de vida, aquilo precisa ser retirado, para depois a gente ver o agir de Deus. Deixa eu orar por você. Vamos orar juntos. Vamos ficar de pé. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque é o Senhor quem fala. Essa não é a voz do pastor Carlos, não é a voz de homens, não é a voz da Igreja Cristã Nova Vida, é o Senhor quem fala. Senhor, eu creio que quando Isaías apregoou essa mensagem, profetizou isso ao povo, certamente muitos se renderam, se arrependeram. Não todos, mas muitos foram tocados pelo teu Espírito e se renderam a esta mensagem de vir até o Senhor, de buscar o Senhor, de mudar de vida, abandonar pecados, abandonar aqueles hábitos, abandonar sentimentos, emoções, deixar de lado ou para trás tantas coisas que só desagradam ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos perdoa nessa manhã. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Purifica-nos, Espírito Santo. Enche a nossa vida, Senhor. Queremos ser vasos cheios de Ti. Poder levantar as mãos na Tua presença e Te adorar, Santo Espírito, com o coração puro, limpo, com as vestes lavadas pelo sangue de Jesus. Sem acusações, sem pesos. Viver uma vida cristã leve. Uma vida cristã livre. Livre de amarras, de julgos que têm estado sobre nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja brasileira, Senhor. Salva a tua igreja, Senhor. Salva a nossa nação, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação.
que nós estamos vendo o teu juízo sobre o povo, o teu juízo, Senhor, sobre a tua igreja que tem te abandonado, tem abandonado as Escrituras, tem abandonado uma vida de conversão, de arrependimento. Te pedimos, tem misericórdia de nós. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.